outro debate acerca do sistema de governo e esta procurou uma pessoa que se tratou da assistência e que atacou fortemente os políticos, com muita razão. Mas eu também respondi a essa pessoa. Sim, tudo isso é verdade. Mas o senhor o que é que tem feito na sua vida cívica para participar, para animar o país, para levantar questões, para se juntar a outras pessoas, para dirigir petições ao Parlamento, para escrever cartas aos diretores de jornais, para mandar artigos para os jornais? O que é que tem feito? Ou no seu meio profissional, o que é que tem feito para consciencializar as pessoas acerca dos problemas do país? E, enfim, depois disse, não, eu por acaso até tenho muita atividade, muito bem, então ótimo. E, portanto, isto é para dizer que é para mim uma satisfação encontrar aqui um movimento de cidadania, pessoas que, no fim de um dia de trabalho, se reúnem para discutir, para refletir, para tratar de questões que a todos interessam. Isso é que é cidadania, foi a expressão que há pouco a Sara, não é? A Sara usou, e, portanto, cidadania, no sentido de participação ativa. Cidadania não apenas a qualidade de ser cidadão de um Estado, mas a qualidade de ser cidadão de um Estado democrático. Portanto, em que nós somos sujeitos e não objeto de poder. Entrando no tema, houve em Portugal, estava esquecido, seja necessário começar um pouco com a história, porque recordando a história. Tivemos até ao início do século XIX a monarquia absoluta, que terminou em 1820 com a Revolução. Dessa Revolução saiu uma Constituição, a de 1822. E tivemos várias Constituições desde então. As Constituições todas, com uma única exceção, saíram de revoluções. Tal como de resto na maior parte dos países. Há uma ruptura na ordem política e social e depois tem que se elaborar uma Constituição. Sucedeu assim em Portugal, sucedeu assim na maior parte dos países. Só uma exceção foi a Carta Constitucional de Dom Pedro IV, de 1826, que ele outorgou como rei absoluto para tentar estabelecer em Portugal uma monarquia constitucional. Portanto, Revolução e depois Constituição. Mas o que é a Constituição? Em geral, como é que nós nos podemos entender por Constituição? Podemos pensar em Constituição a partir, por exemplo, de uma associação. Numa qualquer associação, há estatutos. Num qualquer clube, há estatutos. Num qualquer agrupamento de que nós passamos parte, há certas regras. Dizem quem é que dirige, quem é que participa mais ou menos, escolhe os sócios, eventualmente, responsabilidade deste ou daquele, relações com o exterior, etc, etc. Assim, por toda a parte. E temos, até podemos dizer que a própria família começa por ter regras que estão no Código Civil. A organização, a constituição da família está regulada por regras. As sociedades comerciais estão reguladas pelo Código das Sociedades Comerciais. As associações, pelo Código Civil, por várias leis. E há várias leis, associações culturais, associações ambientais, etc, etc. Ora bem, depois de sairmos para fora do Estado, temos a nível internacional a Carta das Nações Unidas, que não é outra coisa senão a Constituição da Comunidade Internacional. As grandes regras em que assenta, as grandes regras, os princípios em que assenta a Comunidade Internacional. Ora bem, quando nós falamos em Constituição, estamos referindo a algo que constitui, algo que organiza. Constituição do Estado, Constituição da República Portuguesa, é aquilo que organiza o Estado, aquilo que constitui o Estado. E o Estado tem uma dupla face. Por um lado, o Estado é uma comunidade, antes de mais nada, é uma comunidade, a comunidade política, o grupo de cidadãos, o conjunto de cidadãos, mas, por outro lado, é um poder. Não há comunidade sem poder. Uma sociedade qualquer sem poder político não chega a ser Estado. E sabemos bem que tem havido, ao longo da história, muitas situações desse género. Ainda hoje encontramos vários povos que pretendem se constituir-se em Estado, lutam até por isso e não conseguem. Por exemplo, os sarauís, os curdos, por exemplo, e vários outros, não conseguem ser Estado, não conseguem chegar a ter poder político. Portanto, para haver Estado tem que haver, antes de mais nada, uma comunidade, mas tem que haver um poder político. Um poder próprio, não um poder estranho. E esse poder, essa comunidade, estão relacionados através
da Constituição. A Constituição é o Estatuto da Comunidade e é o Estatuto do Poder, ou como se diz de uma forma também mais sintética, o Estatuto Jurídico do Estado. As regras e os princípios da Constituição são regras e princípios de direito. Quer dizer, não são regras de moral, não são regras de religião, não são regras de estética, não são regras de gramática, são regras jurídicas, quer dizer, assentam numa ideia de justiça, seja ela qual for, assentam também num princípio de coercibilidade, assentam também numa ideia de maior ou menor adesão dos membros da comunidade a essas regras e esses princípios. Direito, aquilo que rege, aquilo que, de certa maneira, endireita qualquer grupo. Ora bem, em Portugal, como disse, houve várias revoluções, e houve também em 1974 uma revolução. E logo, no próprio dia em que a revolução se fez, foi convocada, ou melhor, no dia seguinte, porque o programa das Forças Armadas, no dia seguinte, dia 26, foi convocada uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição. Não bastava haver o derrubo de um determinado regime, era de ser criado um novo regime. Esse regime tinha que ser criado através de uma Constituição. Em muitos países, consoante a natureza das revoluções, as Constituições são decretadas logo pelo movimento revolucionário. Quem faz a revolução, quem chega ao poder, decreta a revolução, decreta a Constituição. É assim. Ou então, um ditador qualquer decreta uma coisa que chama Constituição. Ou, por exemplo, no Irão, os ayatollahs fizeram uma Constituição. Mas, dentro dos princípios democráticos, quem faz a Constituição tem de ser o povo, diretamente ou através dos seus representantes. E por isso, logo em 26 de abril de 1974, foi convocada uma Assembleia Constituinte a eleger por sufrágio universal, direto e secreto. E foram restabelecidas as liberdades públicas com vista à eleição dessa Assembleia Constituinte. Depois, como todos aqui, há gente jovens, mas há gente já de certa idade, e portanto gente de certa idade que se recordará, depois o período entre 74 e 76 foi um período conturbado, com vários altos e baixos, com várias vicissitudes, que não interessa agora aqui referir. O que é certo é que no dia 25 de abril de 1975 houve eleições para a Assembleia Constituinte, com 91% de participação. Dessas eleições resultou a Assembleia Constituinte, em que nenhum partido tinha, havia vários partidos que conseguiram assento na Assembleia Constituinte, 5 partidos, mas 6 partidos, mas nenhum partido tinha maioria absoluta, o que determinava que qualquer norma constitucional, para ser aprovada, exigia um acordo, um mínimo de acordo entre deputados de vários partidos. E assim foi. A Assembleia abriu em 2 de junho de 1975 e terminou em 2 de abril de 1976. Como aqui já foi dito, eu fui deputado à Assembleia Constituinte, e posso dizer, foi a maior honra da minha vida. Foi um período extremamente difícil, sob todos os aspectos, mas tenho muitas saudades desse tempo. Até porque era muito mais jovem, porque era, nessa altura, muito jovem, portanto tinha essa frescura que hoje já não tenho. E fez a Constituição. Os grandes princípios da Constituição foram aqueles que saíram logo do programa do movimento das Forças Armadas, daquilo que nós também chamamos a ideia de direito. Quais eram os princípios? O princípio democrático e o princípio da liberdade. E a Constituição assenta essencialmente nisso. Nós vimos a Constituição, tenho aqui, podemos fazer leituras de alguns artigos, começar pelo preâmbulo, de alguns artigos, podemos ver que é essa a essência da Constituição. Contudo, também deve dizer-se, a Constituição, como eu disse, foi feita num período conturbado. E num período em que havia vários movimentos sociais, havia, depois de um regime da extrema-direita, o pêndulo estava virado mais para a esquerda, e, portanto, muita influência desse período se manifestou na Constituição. A Constituição, no entanto, acabou por ser um compromisso, porque nenhum partido de maioria teve que ser um compromisso, aquilo que nós chamamos uma Constituição compromissória, como em geral têm sido as Constituições democráticas das últimas décadas, desde a Constituição Francesa, de 46,
à italiana de 47, até à brasileira de 88, e muitos outros poderiam referir, constituições complementares em que várias forças políticas se põem de acordo quanto a alguns princípios. Os básicos, como disse, volto a dizer, princípio democrático e princípio da liberdade. Portanto, princípio da democracia, soberania do povo, embora o povo tenha que governar através dos seus representantes. Não foi criada logo em 1976 a figura do referendo, porque havia a lembrança triste do plebiscito de 1933, em que Salazar tinha feito aprovar uma Constituição em que as abstenções contaram com votos a favor. Isso é uma liberdade. E muitas vezes o referendo, como a experiência mostra, tem sido utilizado por ditadores para manipularem a vontade popular. Portanto, não se previu o referendo no texto inicial. Mais tarde viria a prever-se. Portanto, uma democracia representativa. O povo participa no poder, essencialmente, através da eleição. A eleição dos titulares dos órgãos do poder. Mas, por outro lado, o princípio da liberdade, a garantia dos direitos fundamentais. Dos direitos, liberdades e garantias, antes de mais nada. Mas, dizia eu, não apenas isso. A Constituição também surgiu num determinado período, num determinado contexto, e tendo em conta, de resto, a história da Europa, que já vinha desde a Segunda Guerra Mundial, até mais antigamente, a Constituição pretendeu também estabelecer um Estado social. E daí a consagração a par dos direitos de liberdade e garantias dos direitos económicos, sociais e culturais. A Constituição assenta nos direitos fundamentais em Portugal são os direitos de liberdade e garantias, os direitos económicos, sociais e culturais. Essencialmente direitos de liberdade e direitos sociais. Direitos de liberdade querem ser direitos negativos, como costuma dizer-se, direitos em que o Estado não intervenha na nossa vida, garante a nossa autonomia, embora tenha o dever de proteger a nossa liberdade, e direitos sociais, direitos a prestações por parte do Estado, mas também por parte da sociedade. Não se pretende, a Constituição não é uma questão estatizante que cometa todas as tarefas da realização dos direitos sociais ao Estado. Admite várias participações, vários grupos existentes, várias instituições existentes na sociedade, por exemplo, as chamadas instituições particulares de solidariedade social, ou ensino privado, etc, etc. No plano económico, no texto inicial, houve uma marcada influência das ideologias socialistas de várias matrizes. Forte influência. Isso levou até alguns a dizer que a Constituição era uma Constituição marxista. O que eu sempre contestei, porque bastava comparar a Constituição portuguesa com a Constituição, por exemplo, da União Soviética, ou da Polónia, ou da Hungria, de setembro, para se ver a diferença. Era uma Constituição que não assentava num partido único, não pretendia chegar a um determinado resultado. O socialismo ou o comunismo era uma Constituição que aceitava a propriedade privada, era uma Constituição que, antes de mais nada, afirmava o princípio democrático e, portanto, não se orientava numa única direção. Mas, de todo modo, essa parte económica da Constituição, como todos também sabem, porque tem sido debatida ao longo dos anos, foi muito criticada e depois viria a ser alterada em revisões constitucionais. Embora alterada no sentido de uma certa desideologização, como por vezes se diz, embora na Constituição permaneçam alguns princípios fundamentais que vêm de 76, mesmo no plano económico. A subordinação do poder económico ao poder político, a existência de 3 setores de propriedade, mas de produção, público, privado, e cooperativo e social, a participação dos trabalhadores, a garantia da existência de um planeamento, embora fundamentalmente indicativo, a proteção às cooperativas, há alguns princípios característicos da Constituição Económica de 1976 que vêm até aos nossos dias. Portanto, a Constituição foi feita em 76, mas passaram já 37 anos. 37 anos no nosso tempo é muita coisa, é muito tempo, e foi alterada já 7 vezes. É muito, é pouco. Por exemplo, no Brasil, a Constituição de 1988 já foi alterada mais de 70 vezes. Embora as alterações no Brasil sejam muito pequenas, sejam cirúrgicas, até alteram apenas 1 ou 2 artigos. Mas na França e na Alemanha tem havido alterações mais ou menos vastas.